na obra de Deus. Eu não sei se o amado lembra de uma conversa, uma vez nós tivemos uma conversa e ele falou assim para mim: pastor, ainda os meus negócios ainda estão de pé, porque Deus ainda não me deu o comando de encerrar. Não foi essa conversa? Porque se Deus tivesse estado no comando, ele hoje estaria trabalhando só para o Senhor. Então, para você ver o perfil deste homem de Deus, e é dessas pessoas que a igreja do Senhor está convocando e chamando. Amém? Então, vamos orar pelo nosso irmão, para que Deus nos dê essa noite uma palavra do céu através do seu servo. Pai amado, santo e querido, Senhor, em nome de Jesus, aqui está o teu filho. Que o Senhor, Pai, dê toda a cobertura, que toda seta que venha de encontro à vida dele nesta noite, neste altar, caia por terra em nome de Jesus, e que o teu nome seja glorificado e exaltado através da vida do teu servo. Amém. Aqui também está a esposa do nosso irmão Jonatas Emanuel. Fique de pé aí, meu irmão. Ele está aí, esta jovem senhora. Amém, gente? Esposa do nosso irmão. Fique à vontade, meu irmão. Amém, queridos? Eu vos saúdo com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Nós estamos alegres e felizes, nos sentimos honrados de estar aqui essa noite, participando com os irmãos dessas festividades, agradecidos a Deus pela vida do pastor Edelmi. Mas, irmãos, eu quero dizer, eu não sou pregador, eu não sou pastor, eu sou comerciante, mas Deus também pode usar um comerciante, para o louvor e glória do seu nome. Aleluia. Abra suas Bíblias no Salmo de número 40. Aleluia. Amém, queridos? Diz assim: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Esse versículo 1 do Salmo 40, ele diz respeito mais à situação que minha esposa viveu, esperando pacientemente no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. A partir do versículo 2, diz respeito mais à minha história, quando diz assim: e me tirou de um lago horrível, de um charco de lodo, e pôs os meus pés sobre uma rocha, e firmou os meus passos, e pôs na minha boca um cântico novo, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão e temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança. Amém. E que não atenta para os soberbos, nem para os que se desviam para a mentira, porque muitas são, Senhor meu Deus, as maravilhas que tens operado para conosco, e os teus pensamentos não se pode contar. Diante de ti eu quisera anunciá-los e manifestá-los, mas são mais do que o que se pode contar. Amém, queridos? Deus, nós te agradecemos por esse momento, reconhecendo, Senhor, toda a nossa vulnerabilidade, a nossa pequenez, mas sabemos que Tu és o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Eu sei que o Senhor sabe do meu amor pelo Senhor, porque eu bem sei quem eu fui e sei quem eu sou, e sei quem mudou a minha história. Por isso, Senhor, se faz presente no nosso meio,
Eu te peço em nome de Jesus, Espírito Santo, fala aos nossos corações, prepara as mentes, renova as mentes, prepara os corações para a tua poderosa palavra, e usa-nos, ó Deus, como te aprouver, e nós te louvamos e te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Irmãos, eu não sei, é preciso nós compreendermos que Deus, Ele tem um projeto para nossas vidas, Ele tem um plano, e nós precisamos nos dar a oportunidade de compreender isso, não é? Deus, Ele está sempre de braços abertos a esperar por nós, mas será que nós temos paciência de esperar em Deus? Por que será que nós, seres humanos, somos tão imediatistas, somos tão impacientes? Nós temos uma história, queridos, com Deus, uma história linda, uma história que nos dá certeza que Deus, Ele jamais perde a esperança pelo pecador, e o que Deus espera é que um dia você reconheça, você compreenda que Ele tem um plano maravilhoso para a tua vida, para a tua casa, para a tua família. Esperar no Senhor, irmãos, esse versículo primeiro que nós lemos, é uma frase, né, que muitos de nós hesitamos de colocar em prática, porque nós somos capazes de esperar em qualquer coisa, menos em Deus. Porque quando esperamos, esperar não é fácil. Quando você está numa situação de espera, muitas vezes nós nos levantamos, se estamos sentados, começamos a andar de um lado para o outro. Esperar no Senhor, irmãos, não é para qualquer um. Será que eu verei o resultado da minha fé? Não é? Alguém já disse que a paciência é amarga, mas o seu fruto é doce. Por isso, irmãos, não desanime, continue a sua espera no Senhor, ainda que as portas que você tenha tentado estejam fechadas, há sempre uma porta aberta que o Senhor reservou para aqueles que nele esperam. Amém? Espere em Deus, e você vai ver o quanto foi bom ter esperado pela mão onipotente de Deus. Esperar requer paciência, irmãos, e a paciência é uma virtude rara. O salmista, ele começa dizendo: esperei com paciência no Senhor. Mas lá no finalzinho do capítulo do Salmo 40, ele se angustia e diz: Senhor, apressa-te em meu auxílio. Sabe por quê? Porque Ele é igual a nós, né? Essa é a nossa natureza. Nós somos impacientes quanto a esperar, e não é fácil esperar no Senhor. E esse salmo que nós lemos, esses versículos do Salmo 40, ele descreve a luta entre a nossa característica humana de tempo e a incompreensível natureza de Deus da eternidade. É por isso que é difícil esperar, é por isso que esperar incomoda tanto, é por isso que esperamos com impaciência, é por isso que os nossos olhos angustiados da impaciência não percebem o que o salmista diz, que o Senhor se inclina para ouvir o nosso clamor. Ele se inclina, irmãos, ou melhor, Ele já se inclinou, né? Ele se inclinou para nós numa manjedoura. Ele, como eterno Deus Todo-Poderoso, Ele nasceu uma criança, queridos, se fez homem, um homem como eu e você, né? Habitou entre nós. Ele se inclinou para nós na dureza daquela cruz. Como Deus Todo-Poderoso, Ele se fez um cordeiro e foi para o matadouro. Amém, irmãos? Segundo ponto, queridos, é crer que Ele
ouviu o nosso clamor. Jesus disse que Ele sabe das coisas antes de lhe pedirmos. Deus conhece, irmãos, até os pensamentos. Ele sabe o que você está pensando, exatamente nesse momento. Ele sabe o que é que você espera ouvir, não é? Porque Ele conhece até os nossos pensamentos. Portanto, a saída para a nossa impaciência humana é vivenciar as promessas que Deus tem para nós, não é? A saída é trazer à memória aquilo que Deus já fez por nós, não é? É trazer à memória aquilo que nos traz esperança. E essa noite eu vim aqui para isso, pastor Adelmir. Aleluia. É nervoso, porque não sou pregador. O coração está ali disparado. Quase a doutora Renata, se tivesse aqui o elétrico, ia pedir para fazer, porque o coração está meio que disparado. Mas para o Senhor, irmãos, eu faço tudo. Eu me disponho para o Senhor, enfrento qualquer parada, né? Então, irmãos, tudo da nossa história, o Senhor mudou a nossa história a partir de uma oração que a minha esposa fez, né? Ela desconfiada de uma vida errada que eu levava, ela se colocou de joelhos e ali ela clamou ao Senhor. Ela não tinha intimidade com Deus, ela conhecia um Deus de ouvir falar, não tinha um relacionamento com Deus, mas naquele momento ela se colocou de joelho e pediu que Deus mostrasse tudo que tinha de errado em nossas vidas, na minha vida principalmente, porque ela não queria mais viver aquela vida de mentiras. E o Senhor mostrou, o Senhor revelou. Quem vive nesse momento, queridos, quando a mulher descobre, como a minha descobriu toda aquela podridão que me envolvia, que de fato começou os nossos problemas dentro de casa, entre marido e mulher. Alguém que vivencia aquilo acha que aquilo veio para acabar tudo, mas não, aquilo era apenas o início da restauração de um plano que Deus tinha para a nossa casa, para a nossa família. E ela descobriu isso. Eu, na realidade, irmãos, eu tinha quase 40 anos, 38 anos aproximadamente, era um homem rico. E, na realidade, eu comecei muito cedo, com 17 anos, a trabalhar, e comecei com praticamente nada, com a Kombi de mercadoria. E daquela Kombi de mercadoria eu transformei em uma loja de supermercado, depois em 5 lojas. Quando viemos para a feira já tínhamos 12 lojas. Aqui em Feira, nos anos de 95, 97 a 2000, nos tornamos a maior empresa do interior do estado da Bahia, no ramo dos supermercados. Tinha 470 funcionários, faturamos no ano 2000 mais de 47 milhões de reais. Mas você quer conhecer o homem? Dê dinheiro, dê poder ao homem. E eu me tornei esse camarada, ausente da minha família, prepotente, arrogante, vaidoso. E foi assim que a minha esposa descobriu toda essa podridão que me envolvia, a partir daquela oração. E a partir daquela oração foi que veio os problemas em nossas vidas. Ela sofreu muito. Ela passou a partir dessa oração 3 anos e meio esperando no Senhor, porque aos olhos humanos era impossível a minha conversão. E a cada dia que passava, o mundo me tragava dia após dia. Eu ficava cada dia pior, mas ela ali esperava no Senhor. Oh, glória a Deus! Esperei com paciência no Senhor. Eu não sei se ela sabia, mas o Senhor estava inclinado a ouvi-la. É um tratamento, irmãos, 3 anos e meio. As coisas pioraram. Foram 3 separações nesse período. A última separação de 5 meses. Ela esperando no Senhor, mas não tinha, aos olhos humanos era impossível. Mas aquilo que é impossível para o homem é possível para Deus. Aleluia!
ela chegou para trabalhar naquela manhã, e logo quando ela chega no escritório, ela recebe um telefonema. Alguém ligou para ela e disse: Sandra, deixa esse homem não presta, é mulherengo, é isso, é aquilo outro, já está morando com outra, tu é jovem, bonita, rica, vai refazer a tua vida. E minha esposa, ela esperava no Senhor, mas naquele momento ela se desanimou um pouco e correu para dentro do banheiro e foi chorar ali dentro do banheiro. E ali ela fica de joelho novamente dentro do banheiro, e mais uma vez ela clama a Deus e disse: Senhor, o Senhor está vendo o telefonema que eu acabei de receber, mas eu creio que o Senhor tem um plano para a minha vida. Mas se o Senhor quer que eu continue esperando, me dê um sinal, porque eu já não estou aguentando mais. O Senhor não está vendo as minhas lágrimas? E naquela altura, queridos, a toalha já estava encharcada de lágrimas. Mas exatamente naquele momento em que ela saiu da sala e entrou no banheiro, que fica anexo à sala, para orar, chegou um fax. E naquela sala trabalhava, se eu não me engano, 6 ou 7 funcionários. E um funcionário chamado Eduardo, que o pastor Enoque conhece, Eduardo tirou aquele fax, porque o fax dizia assim: urgente para Sandra. E ele foi entregar aquele fax na mão de Sandra, e Sandra estava chorando ali dentro do banheiro, falando com Deus, orando a Deus, clamando a Deus. E a resposta veio através de um fax. Alguém escreveu um bilhete lá e mandou via fax. Quando Sandra pegou aquele papel que abriu, estava escrito assim: Sandra, pede-lhes um sinal te darei. Eu tenho visto as tuas lágrimas e te sararei, e verás que eu sou Deus, Senhor nos céus e na terra. Já não te tenho dito que eu traço limites? Grande é a obra que eu tenho na tua vida, na tua casa, na tua família. Não temas, Sandra, creia somente. A minha esposa se animou, queridos. Ela se animou. Ela chorava mais agora de alegria, porque Deus verdadeiramente respondeu, sabe, a oração que ela estava fazendo dentro do banheiro. E aí Deus começou a me cercar. E aí eu fui numa reunião da Donep. Nelson Navarro me pegou pelo braço. Ele trabalhava conosco naquela época, professor Nelson Navarro, acho que muitos conhecem aqui. E me levou numa reunião, dizendo que era uma reunião de homens de negócio. E eu era aquele cara arrogante, prepotente, vaidoso, né? Mas eu fui, porque ele insistiu e eu fui. E naquela reunião era um testemunho de vida, que a Donep, as reuniões da Donep são baseadas em testemunhos de vida, né? Hoje nós fazemos parte da Donep já há 8 anos aqui em Feira de Santana. E aquela mulher estava dando um testemunho dela ali na frente, e falando da vida dela, da podridão que era a vida dela, das coisas erradas que ela fazia. E eu, um homem natural, sentado lá no meio do auditório e pensando: essa mulher é doida, como é que ela vem para aqui no meio de tanta gente falar das coisas erradas que ela está fazendo? Mas aquilo, queridos, eu comecei a me interessar por aquela palestra, porque eu queria saber como aquilo ia terminar. E terminou realmente, eu achei que ela se saiu muito bem. E logo depois da palestra da Donep, do testemunho, tem um momento do convite, na igreja no apelo, lá faz um convite: olha, se você acha que Deus pode mudar a tua história, você vem aqui para frente. Pediu primeiramente, você levanta o braço que nós vamos orar por você. E aí teve 2 pessoas que levantou o braço, e Navarro ficou insistindo e olhando para mim, e eu me escondi atrás de uma pessoa alta que estava na minha frente, que era Totti. Eu me escondi atrás de Totti, e Navarro ficava me procurando, e quando ele me visualizava, ele insistia com aquela situação. E eu pensei: se eu não levantar a mão aqui e dizer que eu vou querer, esse negócio não acaba, e nós não vamos sair daqui essa noite.
Aí eu acabei levantando o braço. Quando eu levantei o braço, ele chamou para frente. Aí viemos 3 para frente. E aí 3 pessoas foram orar para a gente, né? No meu ombro colocou a mão. Quem colocou a mão foi o meu pastor, Gleidson. Colocou. Ele era gerente de banco. Eu não sabia que ele era religioso, nem tão. Ele era presbítero na época. Jamais imaginaria que ele ia ser meu pastor. Ele colocou a mão do meu ombro e ele parece que fez de propósito. Ele apertou. Eu sentia o peso da mão dele. Aí eu pensei, está com brincadeira, tudo bem. E começou a orar. Na hora que ele começou a orar, eu não sabia como era o procedimento. Olhei para as pessoas que estavam do meu lado, elas tinham fechado os olhos, eu também fechei. E fiquei recebendo a oração. Assim que terminou a oração, começou um louvor, uma música, né? Eu entendia que era uma música naquela época, mas aquele som gostoso, sabe, que envolvia a gente, que trazia paz, né? Que liberta de fato o homem. E eu gostei daquilo e olhei umas 2 vezes para as pessoas, e as pessoas estavam com os olhos fechados. Aí eu continuei com ele fechado. Era a primeira experiência que eu tinha. Eu sei, queridos, que quando terminou o louvor, passou um tempinho que eu abri os olhos, eu estava sozinho lá na frente. Estava todo mundo sentado e eu sentindo o peso da mão daquele homem nas minhas costas. Só que eu virei e não tinha ninguém. Aí eu pensei, me pregaram uma peça. Eu achei que tinha sido alguma coisa armada, né? E assim aconteceu. Glória a Deus. Essa mulher que vocês estão vendo hoje, a minha esposa, a minha linda, ela não era lisinha desse jeito que ela é hoje, não. Ela está lisinha hoje depois da lixa de Jeová, né? E se ela passou pela lixa, irmãos, eu precisei passar pelo esmeril de Deus. Eita Deus. Porque Deus, Ele nos trata. Ele nos trata, né? Eu vim para Jesus. Interessante que esse processo, eu não vou entrar em detalhes porque o nosso tempo é curto, mas eu acabei vindo para Jesus. E a partir do momento que eu vim para Jesus, Ele começou a me tratar. Aquela empresa pujante que nós tínhamos, que faturava 47 milhões por mês, que tinha mais de 470 funcionários, ela começou a descer uma pirambeira, como se fosse uma carreta carregada sem freio. 2 anos depois, nós estávamos quebrados. E eu, como cristão, né, aceitei na Donep, me apaixonei por Jesus. Jesus começou o tratamento. Oh, glória a Deus. Quanto mais as coisas apertavam, chovia canivete sobre a minha cabeça, era problema, irmãos. E eu apaixonava por Jesus. Oh, glória a Deus. Mas as coisas cada dia pior. Cada dia pior, né? Eu me lembro que foi nesse período, logo quando eu me converti, 6 meses depois, eu já ia pregar no centro de abastecimento. Pregar como? Eu pegava o livro de Max Lucado, eu li quase todos, né? Eles têm umas historinhas, o livro são várias historinhas. Eu pegava uma historinha daquela, botava do meu jeito, botava o meu entendimento e ia pregar no centro de abastecimento. São 15 anos e meio, queridos, que todas as sextas-feiras a gente está lá no centro de abastecimento pregando a palavra do Senhor. Aleluia. E eu não faço por dinheiro não, viu, irmãos? Porque muitas vezes por dinheiro não é difícil não. Fazer por dinheiro muitas vezes até o ímpio faz, e faz melhor do que o crente. Pelo contrário, eu pago todos os meses para levar a palavra no centro de abastecimento. Eu compro o horário ao rádio há 15 anos. Glória a Deus. Bom, eu me lembro também que quando eu recebi aquela oração lá na Donep, aquela velha consciência que o homem natural tem, que ele começa a manipular, sabe? Porque para o homem natural, quando ele está sentado numa mesa de bar, é natural que ele fale de mulheres, que fulano saiu com fulano, que fulano agarrou não sei quem, e o cara que não fizer isso é frouxo, não é? Mas a partir daquela oração, eu comecei a me enojar daquilo.
Eu não sabia, mas ali já era o Espírito Santo trabalhando em minha vida, mostrando que eu estava indo de encontro a esse plano maravilhoso que Deus tinha para a minha vida. E aí, irmãos, a minha esposa, que eu achava que já não mais amava, porque já tinha 17 anos de casado, Deus começou a me apaixonar de volta pela minha esposa. Oh, glória a Deus. Aleluia. Mas eu não queria dar o braço a você, porque eu era aquele cara prepotente, arrogante, sabe? Ainda tinha esse resquício em mim. Como era que Deus fazia? Ela propositadamente ia para a igreja e se sentava nas últimas cadeiras, e ali me dava aquela saudade de ver a minha esposa, que era só minha, né? De tê-la no meu aconchego, no aconchego do nosso lar, de ver os nossos filhos. E onde é que eu ia? Para a igreja onde ela frequentava. E ali, quando eu chegava lá, irmãos, ela sempre me recebia com o coração aberto, Aleluia. sabe? Cheirosa, amável, melhor do que as mulheres do mundo. Aí eu comecei a me apaixonar de volta pela minha esposa. Eu quero dizer para os irmãos que Deus mudou a nossa história. Aleluia. Deus mudou a nossa história. Aquela empresa quebrou, mas Ele preservou. Só quem sabia era eu e ela. Os meus irmãos, que eram sócios, nós sabíamos da real situação da empresa, né? Enfrentamos problemas. Ela passou 3 anos e meio esperando a minha conversão. Eu passei 7 anos vivendo um deserto à frente dessa empresa, sem ter recurso para nada, devendo ao mundo inteiro, quebrado, as coisas cada dia pior, né? Não tinha mais solução. Eu me lembro que a gente tinha um cartão de crédito, Credit Card, e a gente antecipava junto ao Banco Safra. A gente antecipava 3 vezes o faturamento do cartão. Eu devia ao Banco Safra, só ao Banco Safra, 500 mil reais. Eu estou falando aqui de 10 anos atrás, 11 anos atrás. 500 mil reais. As duplicatas amontoavam, a gente pagava sempre em atraso. Começava a ter problema já com o salário dos próprios funcionários, né? Fizemos algumas mudanças na empresa, fechamos 3 lojas que tinha em Salvador,